Pessoal, João, capítulo 16, nós leremos os versos de 12 a 15. João 16, de 12 a 15. Diz assim a Escritura Sagrada: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Pai, eis aqui um trecho da Escritura Sagrada, e eu quero pedir ao Senhor que nos ilumine na manhã de hoje, para que consigamos, no nome de Jesus Cristo, compreender essa narrativa de João, da fala de Jesus, e que ela seja para nós hoje muito mais que alimento, que seja guia, que seja direção, que seja construção da nossa ética, que seja parte da nossa formação enquanto discípulos e discípulos de Jesus. Assim pedimos. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vocês perceberam que eu li também o primeiro verso aí da perícope seguinte, né? Também li o 16. Porque é importante a gente entender, partindo já do 16, que muitas vezes, quando nós não percebemos a presença de Jesus, logo em seguida ela se estabelece, ela vem. E eu espero que na nossa jornada sempre essa presença seja percebida. E de maneira muito especial nesse dia de hoje, dia de Eucaristia, dia de nós nos alimentarmos de Jesus, dia de nós nos reunirmos no nome dele e pedirmos a ele que de fato seja esse guia pelo teu Espírito. Hoje é domingo da Trindade e por isso lemos esse trecho. Esse trecho, inclusive, é o texto sugerido no nosso calendário litúrgico hoje, né? Estamos no ano C, a sugestão do calendário litúrgico é essa e eu acolhi, porque pensei ser muito importante para nós, para a nossa construção. Depois do dia de Pentecostes, no domingo passado, a gente no domingo da Trindade, visitar essa narrativa joanina. Bom, vivemos em uma sociedade onde existe muitas tendências de exercícios de espiritualidades, no plural mesmo, de todo jeito, de toda forma, de toda cor, de toda cultura, de todo jeito, não é isso? E às vezes nós não conseguimos diferenciar direito, porque a gente vive num mundo dualista, do bem e do mal, não é isso? Do corpo e da alma, da luz e das trevas, do santo e do profano, e a gente divide tudo, do que é de Deus e do que não é de Deus. E eu preciso resgatar, logo aqui no início da nossa reflexão, uma frase de Calvino, aonde Calvino diz assim: não há 1 milímetro sequer em toda a criação que Deus não aspire e não diz, é meu. Logo no início, já temos aqui um desafio para irmos ao encontro desse texto, de colocarmos aqui uma grande interrogação nesse mundo dualista que a gente tem. Do bem e do mal, né? Da luz e das trevas, do que é de Deus e do que é de Deus, da música do mundo e da música santa da igreja. Não é isso? E é tão interessante
Porque o texto que a gente lê logo diz que o Espírito vai glorificar Jesus. Vai dignificar Jesus. E aqui é outra memória também que a gente traz, logo nessa introdução, que no estudos de Deus e da coisa de Deus, se é que a gente consegue, né, estudar isso, a gente sabe tão pouco, é tão pouco que a gente sabe, tem aqui uma direção muito clara, que quando nós vamos para as Escrituras, e a gente percebe, por exemplo, narrativas que dignificam Jesus, e a gente normalmente traz essas narrativas como palavra de Deus, porque elas vão ao encontro daquilo que Jesus foi enquanto pessoa e ensinou. E nós temos várias outras narrativas nas Escrituras que continuam sendo sagradas, mas elas são só narrativas e que elas vão de encontro ao contrário daquilo que Jesus ensinou. Muitos textos do Antigo Testamento, alguns textos, inclusive, de outros autores do Novo Testamento, que são contrários aos ensinamentos de Jesus. E a gente precisa perceber isso e precisa entender que essas narrativas fazem parte da nossa formação. Elas estão aqui como escrituras sagradas e elas são para nós ensinamentos importantíssimos da maneira com que o homem, com que a mulher, com que aquela sociedade via Deus, entendia o sagrado naquele momento. Nós temos narrativas, por exemplo, onde alguns escreveram que Deus mandou matar mulher e criança. É isso mesmo? Será? Ou será que não foi a compreensão limitada daquele autor, naquele momento histórico, político e social que escreveu aquilo para nós? Será que hoje eu posso pegar essa narrativa e dizer que Deus manda matar mulheres e crianças? Que Deus manda separar, por exemplo, um casal de duas etnias? Está lá. Será que a gente pode produzir, como fala de Jesus, a mulher ficar em silêncio? A mulher ser submissa ao homem? Podemos ou não podemos? Vocês estão vendo como que é importante a interpretação do texto bíblico? Como que requer responsabilidade? E quando a gente chega aqui, a gente vai ver que essa sociedade, onde tem muitos aspectos místicos, né? A gente vê esses aspectos caminhando, como nós estudamos hoje na escola dominical, muitas vezes para as coisas abstratas, desconexas da realidade da vida cotidiana. É como se a vida cotidiana fosse secular, carnal. E aqui uma pequena reflexão, né? Será que os prazeres que nós temos, eles são só carnais mesmo? Ou será que eles não fazem parte de uma espiritualidade saudável? Entender o nosso corpo? Quem somos? A maneira como que o nosso corpo funciona? Que coisa linda isso, que presente de Deus isso, né? Será que não pode ser visto assim? Bom, qual que é o problema? O problema é quando a gente muitas vezes vai para as Escrituras com uma desconexão das condições históricas concretas, daquilo que de fato estava acontecendo ali. E a gente ensina coisas que são, muitas vezes, bizarras. Quando nós olhamos aqui esse dualismo, né? Nós corremos o risco de desencarnar aquele que encarnou. De jogar para tão místico um Deus que se faz gente. Que habita entre nós, cheio de graça e de verdade, como ser humano. Que sofreu, que chorou com a gente, que viveu com a gente, que conhece as nossas dores. Que sabe quem a gente é. Conhece os perrengues que a gente passa como ser humano. Conhece os desejos que a gente tem, a luta que a gente passa. Não dá para a gente julgar Jesus nesse lugar tão abstrato, porque Ele é homem e continua habitando entre nós. Agora, chegando a esse texto, a gente vai ver então uma certa divisão nesse texto. Ele está na segunda metade do Evangelho segundo João. E ele tem 3 divisõezinhas aqui, o que nós lemos. Nós pegamos aqui, do verso 12 em diante, a gente vai ver uma glorificação do Cristo. Depois a gente vai ter lá na frente, no capítulo 16, a paixão e a ressurreição,
que está depois do capítulo 16, do 18 em diante, lá na frente, vai falar sobre a paixão e a ressurreição. O Evangelho de João, ele vai terminar no capítulo 21 com a aparição de Jesus na Galileia, de novo comendo entre as pessoas, de novo com os pés sobre a areia do mar, de novo sujando os seus pés na vida, de novo tocando, de novo pedindo: Tomé, põe a mão aqui, vê que eu estou aqui. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem então o capítulo 16, que começa com uma advertência, tá bom? E que esse trecho que a gente leu, do verso 12 ao 15, é como se ele fosse um eixo entre a advertência e aquilo que vai estar lá no final do capítulo 16, que é importante a gente lembrar esse contexto também posterior, que ele vai terminar o capítulo 16 lembrando algo que acontece com toda a comunidade de Jesus Cristo. Jesus diz assim: no mundo, se vocês de fato seguirem a minha pessoa e os meus ensinamentos, vocês serão perseguidos, vocês terão aflições, vocês passarão por muitas dificuldades. As pessoas não vão entender aquilo que vocês estão dizendo, porque vocês estão dizendo aquilo que eu disse. E do mesmo jeito que eu fui perseguido, vocês também serão. Vocês também serão mal compreendidos. Mas fiquem animados. Não desanimem, não. Porque eu venci esse mundo. Insistam. Continuem a proferir os meus ensinamentos. Continuem. E agora a gente tem um texto onde a pneumatologia de João é estabelecida. O que não aparece lá nos sinóticos, lá em Mateus, Marcos e Lucas. É muito diferente a pneumatologia de Mateus, Marcos e Lucas. Estou usando aqui uma palavra que normalmente eu não uso, né? Pneumatologia. Pneuma é de ar, de vento, de espírito, da ruá. E logia é um estudo, né? Sobre o Espírito de Deus. Aquilo que o Espírito vem fazer no nosso meio, entre nós, conosco. E aí a gente tem uma pequena introdução no verso 12. Uma pequena introdução que está lá em João 16, 12. Gente, me ajuda aqui. João 16, 12, que está assim, olha só. Eu vou dizer para vocês, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu não posso dizer muito agora. Porque vocês não vão entender direito. Ele está introduzindo um assunto, tá bom? Ele está ligando uma advertência que está antes, a certeza de que a gente vai passar uns perrengues enquanto a gente vai proferir aquilo que Jesus ensinou. E aí, ele vem nos 13 e 14 dizer qual que é a missão do Espírito. E a missão do Espírito é a nossa missão enquanto igreja. Ele vai dizer, olha só que interessante, vai vir o Espírito, eu vou enviar o Espírito. E o Espírito, ele vai ser o Espírito da verdade que vai guiar vocês. Ele vai ser o guia de vocês. E ele vai falar de tudo que ele ouviu de mim, de tudo que ele ouviu do Pai. E ele vai me glorificar. Aquilo tudo que ele recebe de mim, ele vai ensinar para vocês. Porque ele vai habitar em vocês. E no 15, ele fecha com uma conclusão no 15. Ele diz assim, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que ele há de receber do que é meu e há de anunciar para vocês. Então existe aqui uma conexão do Espírito, que é de Jesus, e um Jesus que precisa ser visto como humano, como gente. Então não dá para a gente desconectar aquilo que a gente tem de concreto do exercício de espiritualidade. Não dá para a gente viver uma mística que contemple só oração, jejuns, estudo da palavra, presença no culto. Não dá. Essa mística, ela é nula diante de Deus. Porque ela não vai trazer absolutamente nenhum tipo de mudança e de transformação. É como se nós viéssemos para a comunidade, tivéssemos aqui uma vida comunitária, e nessa vida comunitária, aqui, nós tivéssemos um tipo de comportamento, um tipo de norma. Quando eu voltasse para dentro de casa, a norma eu estabeleço do jeito que eu quero. É como se o Cristo não vivesse em nós, e muito menos vivesse dentro da nossa casa. É como se nós não nos constrangêssemos com a presença do Cristo, e as nossas ações dentro de casa refletissem, por exemplo, violência, um tom de voz mais brusco, mais alto, mais desrespeitoso.
É como se as demandas que existem ao nosso redor na sociedade não fossem vistas por nós. E eu pergunto, será que é esse tipo de espiritualidade que, de fato, João escreve para nós aqui com esse Espírito que vem nos guiar, nos ensinar, habitando em nós? O Espírito guia a comunidade, guia hoje. A comunidade precisa assumir as práticas de Jesus Cristo. E assumindo essas práticas de justiça que Jesus busca, é óbvio que a gente vai ser de fato mal visto diante de uma sociedade que é injusta. E muitas vezes nós somos muito mal vistos, não é só diante da sociedade. Nós somos muito mal vistos por muitos dos nossos irmãos e irmãs que têm uma leitura diferente da nossa. Que olham para nós e não conseguem compreender quando a gente busca alguns direitos que são humanos e legítimos. Tem gente que olha torcido para a gente quando a gente vai cuidar das pessoas que estão à margem da sociedade. Eu posso aqui descrever várias. E eu não preciso nem citá-las, porque vocês sabem disso. De tantos são os grupos sociais que são excluídos e que são, sim, o nosso principal objetivo de irmos ao encontro desses grupos, como Jesus fez, como homem, como ser humano. Eu estou trazendo hoje para vocês uma pneumatologia que ela não pode ficar só nas nossas rezas. Ela precisa, como dizia Reverendo Dom Dias de Araújo, sujar os pés na poeira da vida. Na poeira da vida cotidiana, dentro das nossas casas, das nossas famílias. Arrancar de nós um coração insensível, um coração de pedra, e colocar no lugar um coração de carne, que é sensível às dores das pessoas, ao sofrimento das pessoas. E as pessoas sofrem. E muitas vezes as pessoas que sofrem, muitas vezes as que não se encaixam em algumas normas impostas pela sociedade e não encontram o seu lugar, elas são invisibilizadas. Muitas vezes, pela grande maioria das vezes, por aqueles que se dizem cristãos, discípulos do Cristo. Às vezes, muitas igrejas tornam as pessoas que estão sofrendo invisíveis, porque não conseguem ouvir as dores das pessoas. O coração que está ali não é de carne, não está sensível. Ele não se dá o direito nem de ouvir o que o outro está gritando. Então hoje, eu preciso trazer para vocês um espírito que não é volátil, que ele é concreto, que ele escolheu morar em gente. E a atuação desse espírito, que não está só na mística, que é muito boa, é muito necessária inclusive para o exercício da gente, mas ela precisa descer do monte e ir para o meio do povo. E aí eu preciso pensar na alegria, no conhecimento de Deus, na fidelidade, na vida comunitária responsável, na paz que não é uma paz que existe com injustiça, é uma paz que busca justiça para todas as pessoas e que só vai ser estabelecida quando todo mundo for tratado com justiça, com dignidade, a coragem de lutar pela justiça. Sim, a vida de oração, de relacionamento com Deus. Sim, a memória de quem é Jesus e de tudo aquilo que ele ensinou, mas sim trazer de novo a luta pela justiça com tudo aquilo que Jesus ensinou e a certeza de que mesmo que a gente tenha muita luta, mesmo que muita gente não entenda a gente, mesmo que muita gente fale mal da gente, a gente tem a certeza de que Deus é com a gente, porque a gente está fazendo o bem para muita gente ao nosso redor. Assim, eu caminho para encerrar essa reflexão com vocês hoje nesse domingo da Trindade, trazendo a existência do Espírito de Deus, porque a gente fala muito do Pai, a gente fala muito do Filho, mas muitas vezes a pessoa do Espírito não é colocada aqui. E a gente precisa entender que a pessoa do Espírito é tão importante, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. E após o Pentecostes, com esse Espírito que vem, que é nosso professor, ele vai nos ensinar sobre aquilo que Jesus e o Pai dizem. Ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito do Cristo, que vem cumprir a missão de promover transformação no mundo, de promover o estabelecimento dessa nova sociedade, desse reino de Deus, onde todas as pessoas têm dignidade, respeito, vida, acolhimento, solidariedade e fraternidade. Então aqui eu termino lembrando daquilo que o profeta Zacarias diz assim aqui: não é nem por força,
E não é nem pelo poder, não é por força e não é nem pelo poder, mas é através do meu espírito, diz o Senhor. Assim o profeta Isaías diz. Que hoje a gente perceba nesse domingo da Trindade o achegar dessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus. E que esse Espírito seja nosso guia, nosso professor. Que a gente tenha a coragem de criticar alguns textos, iluminados e iluminadas por esse Espírito, para que a gente possa, de fato, ser instrumento do Cristo no meio da nossa sociedade. Que seja assim, meus irmãos, que seja assim, minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, intensa comunhão do Santo Espírito, sejam presentes sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada, sobre cada família da nossa comunidade de fé, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus.